Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Mingau e eu tô adicionando aqui no começo desse corte informações que infelizmente não puderam ser ditas durante a live. Bom, para quem tá muito por fora, não tá entendendo do que eu tô falando, eu participei de uma live no canal principal do Pirula, junto do Bruno e da Amanda do canal Zoomundo. E nessa live a gente falou sobre répteis marinhos que viveram no Mesozoico. E durante a live eu apresentei alguns modelos de répteis marinhos do Mesozoico, como já é explicado na própria live, eu fiz esses modelos em equipe junto dos meus amigos, que são paleoartistas assim como eu. E uma das coisas que eu falo na live é sobre tecidos moles preservados em répteis marinhos do Mesozoico. Eu não falo só sobre isso, tá? Mas é uma das coisas aí que eu acabo falando. E esses tecidos moles, né, eles ajudam a gente a entender como poderia ser a aparência em vida de muitos desses animais. Bom, e o que acontece? Eu tô adicionando esse comecinho aqui nesse corte porque infelizmente depois da live ter terminado, poucos dias depois, se eu não me engano foram aí uns 10 dias depois, saiu um estudo muito legal sobre tecidos moles da nadadeira de um ictiosauro chamado Temnodontosaurus. E isso é uma novidade que eu adoraria ter comentado na live, já que eu falo muito sobre tecidos moles e a pele desses animais durante a live. Então aqui eu tô mostrando para vocês esse ictiosauro, que não apareceu durante a live. Esse ictiosauro aqui é um Temnodontosaurus que o TH Artes, né, o Thiago, meu amigo, ele fez. Então, sem mais enrolação, vou pedir aqui para vocês repararem na nadadeira dele, os detalhes que ele apresenta. Note essa borda serrilhada aqui que ele tem na nadadeira. Bom, recentemente foi publicada uma nadadeira de ictiosauro do gênero Temnodontosaurus. E essa nadadeira tem os tecidos moles preservados. E eu vou até mostrar aqui para vocês as imagens desse fóssil incrível. Então aqui vocês estão vendo o fóssil. Tem esses círculos mais claros aí que vocês podem estar reparando. Esses círculos aí são as falanges, né? São os ossinhos aí que eles têm ao longo da nadadeira. Só para deixar claro, né, vocês aí também têm falanges aí, são os ossinhos que ficam nos seus dedos, tá? Não vou ficar falando aqui sobre falanges, porque o foco é falar dos tecidos moles. Então agora eu vou mostrar outra imagem para vocês terem uma visão melhor dos detalhes. Então aqui vocês podem reparar na imagem B e C, né, na segunda e terceira imagem, que esses bichos teriam essa borda da nadadeira serrilhada. Então, esses bichos do gênero Temnodontosaurus, eles teriam esses detalhes interessantes na nadadeira que vocês estão vendo aí. A gente não sabe se outros ictiosauros de outros gêneros teriam esse tipo de adaptação também. É uma possibilidade, né? Nunca se sabe. Mas a gente não tem evidência disso para outros ictiosauros até o momento. Bom, e agora eu vou voltar aqui para o modelo 3D e vocês podem reparar, né, que a nadadeira do bicho aqui, ela está baseada nesses tecidos moles, né, nessa nadadeira preservada com os tecidos moles. E aí a pergunta que fica é por que esses animais, né, por que esses bichos teriam a nadadeira assim? E uma explicação dada no próprio estudo é que isso poderia ser uma adaptação para a redução de ruídos, permitindo com que esse animal se movesse furtivamente até suas presas sem ser facilmente detectado por elas. E ele poderia fazer isso em situações de baixa luminosidade, ou seja, em águas mais escuras. Bom, para quem quiser aprender mais sobre ictiossauros, né, eu recomendaria vocês a assistirem a live completa lá no canal principal do Pirula, ou você também pode ver, né, o último corte postado aqui no canal de cortes, porque aquele corte lá foca mais nos ictiossauros. Esse corte aqui que vocês estão vendo vai focar mais nos plesiosauros, tá bom, gente? Que é outro grupo de répteis marinhos do Mesozoico. Eu só adicionei esse comecinho aqui porque eu achei essa descoberta muito legal e muito interessante. E é uma coisa que eu gostaria de ter falado na live, mas não deu. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma animação simples que o Thiago fez, né? O Thiago é um dos membros na minha equipe, é um dos meus amigos que trabalhou nos modelos aí, que apareceram na live. E ele fez uma animação muito legal aí. É uma animação simples, bem curtinha, que eu vou mostrar aí para vocês. E depois dessa animação vai começar o corte aí, de fato, né? Falando mais aí dos plesiosauros. Mingau, vamos pro Jurássico? Vamos pro Jurássico. Bora. Então, vamos compartilhar aqui agora a tela, janela aqui de novo, para a gente falar sobre o Jurássico. Porque quando eu comentei que eu gosto de falar sobre essa questão ambiental, é porque isso é importante para a gente entender como que estava o mundo. Então, esse aqui é o mapa no finalzinho do Jurássico, há 152 milhões de anos. Mas lembra que o mapa do Triássico, lá atrás,
a gente estava vendo a Pangeia, que era a união de todos os continentes, os principais blocos continentais. No Jurássico começa a ter um outro evento, que é a ruptura da Pangeia, que na verdade começa no Triássico. Então a Pangeia começa a se dividir em 2 blocos principais. Ao norte, a Laurásia, e ao sul, o Gondwana. Então ao sul a gente tem América do Sul, África, Índia, ainda estava aqui no hemisfério sul, Austrália, Antártica, e no hemisfério norte, América do Norte e Eurásia, basicamente. E essa divisão também gera muita atividade tectônica. Então também teve um intenso vulcanismo associado com essa divisão da Pangeia. E o que aconteceu no final do período Triássico? Um evento de extinção em massa. Então muitos bichos são extintos. É uma extinção que vai afetar principalmente o ambiente terrestre. O ambiente marinho foi menos afetado por essa extinção do Triássico, mas ainda assim foi afetado. E é essa extinção do Triássico que abriu caminho para o domínio dos dinossauros a partir do Jurássico. Tanto que o Jurássico é conhecido como a Era de Ouro dos dinossauros, porque é nesse período que eles começam a crescer em tamanho e dominar vários nichos ecológicos diferentes. Então eu sempre gosto de comentar sobre isso, porque quando a gente pensa em extinção e dinossauros na mesma frase, as pessoas já pensam na extinção dos dinossauros, dos grandes dinossauros, né? Os dinossauros não avianos, no final do Cretácico, quando o asteroide cai e tudo mais. Mas pouca gente se lembra que os dinossauros foram beneficiados por uma extinção em massa, que foi essa do Triássico. Não fosse ela, você provavelmente não teria essa diversidade imensa de dinossauros no mundo, porque eles estavam em competição com muitas outras linhagens. Como eles sobreviveram a essa extinção, tinha muitos nichos vagos depois, acabaram crescendo para o mundo todo e ocupando. E nos oceanos, o que a gente tem? Nos oceanos, nós temos o surgimento, no finalzinho do Triássico ainda, mas um grupo que vai efetivamente dominar o planeta, vem no Jurássico, que é o grupo dos plesiosauros. Então, ele surge no finalzinho do Triássico. A grande diversidade dos ictiossauros foi durante o Triássico mesmo. Inclusive, durante o Triássico, você teve o maior ictiosauro de todos os tempos, o maior réptil marinho de todos os tempos, um Shastasaurus. Podia ultrapassar 20 metros de comprimento. É um réptil tamanho de uma baleia, né? Um troço absurdo. E aí, no Jurássico, você tem o domínio dos plesiosauros. E aí, para falar dos plesiosauros, Mingau, eu acho que é legal mostrar o modelo deles, porque a gente tem 2 tipos de corpo diferente que dá para a gente comentar, né, sobre Exatamente. Ele. Então aqui eu estou mostrando para vocês essa escultura, né, esse modelo 3D de um plesiosauro do gênero Thalassomedon. Esse aqui é um bicho que vai ter esse pescoção aqui, mas os plesiosauros eles são conhecidos por 2 formas, né? Essas formas que tem o pescoço alongado e a cabeça pequena, e as formas que tem a cabeça grande e o pescoço curto. Por agora, estou mostrando aqui para vocês esse plesiosauro de pescoço longo para a gente comentar um pouco sobre a anatomia dele. Então aqui eu vou aproximar do animal. Esse animal aqui particularmente fui eu que esculpi e pintei. Lembrando, gente, que a gente fez esses modelos em grupo. Eu tenho um grupo de amigos espetacular, um grupo fantástico que me ajudou a fazer essas esculturas, e a gente fez tudo isso em uma semana, gente. A gente fez tudo isso correndo só para mostrar aqui para vocês nessa live. Pô, então, ficou bonito demais, Mingau. Foi uma semana só para isso? Foi uma semana só. Então... Cara, parabéns, a gente... Isso é um show. Valeu. Inclusive, gente, a gente consegue até fazer animações no 3D. Isso aqui podia ter movimento. A paleoarte, gente, é a forma de representar seres vivos que viveram no passado através da arte. Então, os paleoartistas, eles eventualmente vão estudar para fazer essas obras, né? E a gente fez uma lição de casa aqui para fazer esses animais, e até eu quero falar aqui para vocês a nossa linha de pensamento por trás disso aqui, porque tem alguns detalhes que, embora não dê para ver muito bem, por exemplo, aqui a nadadeira desse animal, não sei se dá para ver muito bem, eu fiz particularmente escamas muito pequenas na nadadeira desse animal. Esse ano foi publicado um estudo em que eles publicam ali um plesiosauro. Esse plesiosauro tem tecidos moles preservados, então tem a pele preservada. E nas nadadeiras desse animal foi identificado escamas, eram escamas bem pequenininhas. Só que em outra região do corpo, a pele não apresentava escamas. Então, por esse motivo, por essa razão, que eu decidi fazer esse animal com a pele sem escamas no corpo e com as nadadeiras
apresentando escamas. A gente conhece outros plesiosauros com tecidos moles preservados, inclusive existe um plesiosauro chamado Mauriciosaurus, e esse plesiosauro foi interpretado que ele poderia ter escamas ao longo do corpo. Só que esse estudo desse ano, que apresentou esse novo plesiosauro que tem tecidos moles preservados, eles lançam um ceticismo sobre o Mauriciosaurus ter escamas mesmo pelo corpo, porque isso pode ser um artefato tafonômico. O que é artefato tafonômico? O que é tafonomia, né, afinal de contas? A tafonomia é a área que estuda tudo o que acontece com o animal depois que ele morre, entrando ali nos processos de decomposição, sendo soterrado, tudo que acontece com o corpo, até finalmente ele virar fóssil, ele ser preservado, né? E a gente finalmente encontrar esse animal. Às vezes acontece o que a gente chama de artefato tafonômico, que é quando o que acontece depois que esse animal morreu, seja lá o que for, pode alterar um pouco ou muito, né, a anatomia do animal, mais ou menos da seguinte forma. Então eu vou dar um exemplo. A gente conhece, por exemplo, o crânio de vários tiranossauros e o famoso espécime de tiranossauro chamado de Sui, o crânio original, ele é todo amassado. Por que o crânio é amassado? Porque depois que o bicho morre, tudo o que acontece com esse crânio pode alterar esse animal. Então, esse plesiosauro chamado Mauriciosaurus, ele pode apresentar um padrão de escamas pelo corpo, mas os autores levantam ceticismo sobre isso, porque pode ser um efeito ali que aconteceu depois que o animal morreu, a pele pode ter enrugado, pode ter tido algumas rachaduras ali que favoreceram essa interpretação que pode estar errada. E a gente conhece pele de plesiosauro, mostrando que esses animais não tinham a pele escamosa, mas recentemente foi descoberto, né, que os plesiosauros poderiam ter essas escamas nas nadadeiras. E aí, qual a função dessas escamas, né? Uma das explicações, uma das possibilidades é que essas escamas nas nadadeiras auxiliavam ali na hidrodinâmica, né? Eles nadavam movendo essas nadadeiras aqui, que em outrora, quando esses animais eram terrestres, eram os braços e as pernas desses animais que se modificaram ali para eles poderem viver na água. Outra explicação é o que a gente chama de alimentação bentônica. O que é alimentação bentônica? Quando o animal ele se alimenta de animais que vivem ali no solo dos oceanos. Então existem animais que se enterram na areia, animais que vivem ali sobre o sedimento, e pode ser que essas escamas tenham servido ali como um tipo de tração, porque o bicho podia chegar ali no chão, ali debaixo da água, ele podia apoiar, né, dar uma caminhadinha até debaixo d'água com essas nadadeiras, enquanto ele ficava ali vasculhando, tentando pegar alimento ali do solo, né, do chão ali debaixo da água. Inclusive, tem conteúdo estomacal mostrando que certos plesiosauros poderiam ter ingerido, inclusive, uma quantidade de sedimento, porque quando eles comiam ali os animais, entrava até sedimento junto, gente. Outros animais podem fazer isso, eles podem ter esse estilo de alimentação, que a gente chama de alimentação bentônica. Os golfinhos, eles, embora possam predar peixes que não vivem na areia, animais que não vivem na areia, eles podem ter esse tipo de predação, e ali eles podem até acabar engolindo uma quantidade considerável de sedimento. Outra coisa legal que eu queria mostrar para vocês é a cauda desse bicho. A gente já falou aqui da cauda dos ictiossauros, mostrei para vocês que os ictiossauros tinham esses tecidos moles que formavam a cauda, muito semelhante aí que a gente vê em golfinhos, só que numa posição diferente, né? Enquanto os cetáceos têm essa cauda posicionada de forma horizontal, os ictiossauros eles teriam essa posição vertical. E a gente conhece tecido mole na cauda de um plesiosauro chamado Sileiosaurus. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem tecidos moles de plesiosauro, mostrando que eles tinham essas estruturas aqui na cauda, e isso é muito interessante. Inclusive, há uma incerteza sobre se essas estruturas que existem na cauda desses bichos, elas eram arranjadas assim de forma vertical, como vocês estão vendo aqui. No caso, né, tem essa estrutura aqui para cima e essa estrutura aqui para baixo, mas elas poderiam talvez ser posicionadas de forma horizontal, então elas não seriam arranjadas assim, ó, tendo essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo, e sim para os lados. A gente tem uma certa incerteza sobre isso. Eu decidi deixar ela nesse arranjo aqui vertical, porque, enfim, é uma possibilidade, né? Aí esses animais vão ter esse pescoção aqui, e como o Bruno e a Amanda explicaram anteriormente, os peixes eles têm o que a gente chama de linha lateral, que permite ali com que eles sintam a movimentação da água. É uma das possíveis explicações do pescoço comprido desses animais, para quebrar, para bugar o sistema de linha lateral que os peixes têm, não é, Bruno?
Exato, e no caso deles, é muito legal essa parte. Aliás, só para elogiar de novo, Miguel, isso aqui tá maravilhoso, viu? Poxa, Pelo amor, obrigado. Fui eu coisa que incrível. pintei esse. Inclusive, o Ictiosauro, que eu tinha mostrado anteriormente, quem pintou ele foi o Thales, e quem esculpiu ele foi o TH, o Thiago, que fez um trabalho... O Thiago é o cara mais experiente de nós aqui. Ele consegue fazer animação 3D, eu ainda não consigo fazer. O cara manda demais, assim. Parabéns para todos vocês. Vocês Tá mandaram sensacional. muito bem, muito A bem. gente fica muito grato. E essa parte aí do pescoço, ele ajudaria a dar uma bugada na linha lateral dos peixes, porque olha só que interessante. A parte mais volumosa desse animal é o corpo dele. De longe, assim, uma parte muito volumosa. Só que a cabeça não está perto do corpo. A cabeça está muito afastada do corpo. É como se fosse o corpo de um réptil com uma cobra grudada nele. E a cabeça está na frente da cobra. Então, quando esse animal está se deslocando, o corpo dele desloca muito mais água, um volume de água muito maior do que a cabeça dele desloca. Então, isso dá meio que uma bugada no sistema de linha lateral dos peixes, porque eles sentem o grande volume de água chegando e meio que pensam, o bicho está longe ainda. Mas aí, do nada, vem uma cabeça do seu lado te capturando. Então, esses bichos provavelmente davam aquelas mergulhadas junto com cardumes imensos de peixes. E, na minha opinião, esses seriam os animais com a natação mais linda da história do planeta. Porque, ao contrário dos ictiossauros, daqueles que a gente vai falar ainda, dos mosasauros, que nadavam através de ondulações laterais do corpo, o modo de natação dos plesiosauros é através do que a gente chama de voo subaquático, que é quando a propulsão principal do animal dentro da água é através das nadadeiras. Então, animais que fazem isso hoje em dia, por exemplo, você tem as tartarugas, você tem os pinguins que fazem isso, e os plesiosauros, eles têm uma característica única, porque normalmente os animais que hoje fazem voo subaquático se movem utilizando apenas os membros dianteiros, os bracinhos dele, não as pernas. Os plesiosauros, eles têm 4 membros que se movem independentemente uns dos outros. Volta aí pro plesio, Mingau. Calma aí que eu agora peguei um aqui, ó, com outra pose. Perfeito. Olha que lindo. A gente fez algumas poses diferentes para ele. Aqui, ó, com outra pose. Vocês estão reparando aqui, ó, que as nadadeiras que são equivalentes às pernas e não os braços, ela está mais elevada, enquanto que os braços estão mais abaixados. É possível que esses animais se movessem assim, né? Exatamente. Então pensa que coisa linda esse bicho nadando no ia ser. Cada nadadeira se movendo independentemente. Esses animais provavelmente tinham uma capacidade de manobra dentro da... Olha o rostinho, que bonitinho. Tinha uma capacidade de manobra muito grande dentro da água. Então eles podiam mudar de direção muito fácil. Eram remos, né? Exato. Essas nadadeiras aí serviam como remos. Então, isso deveria conferir, né, como o Bruno falou, capacidade de manobra e mudar de direção repentinamente. Então, eu super concordo que devia ser, assim, formidável ver esses bichos nadando. Inclusive, são os meus répteis marinhos favoritos. Amanda sempre gostou deles. E eu não lembro agora se é em Prehistoric Planet ou em Life on Our Planet que aparecem alguns desses plesiosauros em comportamento de corte. É em Prehistoric Planet? Em Prehistoric Planet aparece sim. Então, eles fazendo comportamento de corte, né, esticando o pescocinho fora da água, tal. É uma liberdade artística, claro. Inclusive, tem até uma coisa legal para falar sobre pescoço para fora da água, é que muitas vezes a gente pode se deparar com reconstruções já muito antigas de plesiosauros, com aquela posição do pescoço, lembrando, um cisne, em que eles fariam aquele movimento do pescoço em forma de S, assim, o bicho tá assim na superfície com o pescoço em forma de S, eles não teriam a capacidade de fazer esse tipo de movimentação com o pescoço. Eles deixariam o pescoço provavelmente mais reto a maior parte do tempo. É claro que eles podem elevar um pouco o pescoço para cima e eles podem até botar o pescoço para fora da água se ele estiver com o corpo assim, ó. Agora, deixar o corpo na horizontal, assim, ó, e daí em forma de S, cara, isso não faz muito sentido, não. Inclusive, esses animais não eram capazes de visitar a Terra. E esses animais, assim como os ictiossauros, uma coisa legal que a gente esqueceu de falar sobre os ictiossauros, é que esses animais eram todos vivíparos. Esses animais já davam à luz a filhotes formados. Inclusive, tem um fóssil de uma fêmea de plesiosauro
que tem um filhote preservado dentro dela, para ser mais específico. E aí, os paleontólogos que estudaram esse material, eles discutem sobre isso e falam que isso é uma evidência de viviparidade. Inclusive, é um filhote só, se eu não me engano, preservado. A gente pode discutir as ideias aqui, né? Isso pode ser uma possibilidade de cuidado parental. Porque o que acontece? Aí, ó, talvez eu me enrole um pouco. Eu tô um pouco nervoso nessa live, gente. Eu queria dizer isso, mas eu tô um pouco nervoso. A minha dicção... Tá bem demais, tá dando um show aqui. A minha dicção tá toda... Eu não tô muito acostumado com live, e sei lá. O canal do Pirula, o Pirula é muito importante pra mim, e tá aqui é uma coisa que tá me deixando um pouco nervoso, pra falar a verdade. Mas assim, ó, tem um fóssil de plesiosauro, e ele tem esse filhote dentro. E isso pode nos trazer pistas de um possível cuidado parental, porque o que acontece? Quando você vê, por exemplo, tartarugas marinhas, é um exemplo, tá? Eu só estou pegando as tartarugas marinhas como exemplo. Quando elas visitam ali a terra, elas vão depositar vários ovos, e são vários filhotes por prole, né? Por cada gestação são vários filhotes ali que ela deixa ali. E a tartaruga marinha, ela vai embora, ela deixa os filhotes aí à sua sorte. Se fosse só um filhote que ela deixasse enterrado, um único ovo, cara, a chance desse filhote chegar na idade adulta era, tipo, absolutamente baixa, assim. Quando tu vê as tartarugas marinhas, assim, saindo dos ovos, se desenterrando da areia, elas vão em direção ao mar, vários predadores vão ali devorando elas. Isso acontece com vários animais. Então, vários animais, eles têm uma estratégia de dar luz a vários filhotes de uma vez. E os plesiosauros, aparentemente, eles não davam luz a vários filhotes de uma vez. Isso pode nos dar pistas de que talvez esses animais tinham cuidado parental. Porque quando tu tem um filhote só, e é um filhote relativamente grande, deixar esse bicho abandonado, cara, a chance dele não chegar na idade adulta, sabe, é muito alta. Então, exatamente, esses animais iam ser extintos assim, né? Mas deixa eu ressaltar um negócio aqui, que isso não significa que animais que tenham cuidado parental não possam dar luz a vários animais de uma vez, tá? Mas o fato de ter um animal que dá luz a um filhote só, a poucos filhotes a cada gestação, isso é uma pista de que pode ser que esses animais tinham cuidado parental. Uma coisa que eu queria deixar claro também é que essa cauda aqui, ó, ela não funcionava para impulsionar esses animais para frente. Essa cauda aqui, ó, essa estrutura servia mais como um estabilizador ou até mesmo um leme conforme esses animais nadavam. A capacidade natatória mesmo fica muito a cargo das nadadeiras mesmo, né? Muito a cargo das nadadeiras, Mas aí a cauda talvez ajudasse também na manobra do bicho, né? Então, devia ser um bicho maravilhoso, assim, pra gente observar nadando e tudo mais. Mas ele não é o único tipo de plesiosauro, né? Esse grupo não é o único. Plesiosauros. Inclusive, eu estava mostrando aqui essa imagem dessa estrutura que eles têm na cauda. E a gente tem evidências de que esses animais, eles ocasionalmente podiam ser predados por outros animais. Inclusive, eu achei um estudo que falou sobre um tubarão que mordeu a nadadeira ali esquerda desse animal, de um plesiosauro, né? Não exatamente do gênero que eu mostrei aqui para vocês na escultura, mas isso é uma coisa legal. Agora só deixa eu aqui abrir o próximo modelo, que eu vou mostrar aqui para vocês os pliosauros. O outro plano corporal dentro do grupo dos plesiosauros. Sim. Que é um plano corporal completamente diferente, já parece mais o dos mosasauros, lembra um pouco mais o estilão dos crocodilianos. Mas é um bicho muito legal, ainda com essas nadadeiras. Eles têm... Só para comentar, né, o que são os plesiosauros, né? Eles são parentes de quem? Quais as relações aí de parentescos? Tem uma hipótese, né, de um parentesco mais próximo com as tartarugas, né, com os testudines, dentro de um grande grupo chamado Sauropterygia. Né? O grupo que inclui as tartarugas seria Pantestudines, e aí a linhagem que dá origem aos plesiosauros, a linhagem Sauropterygia. E uma das coisas que eles têm em comum é o modo de natação. É a natação através do voo subaquático. As tartarugas usam principalmente as nadadeiras dianteiras para isso, os plesiosauros as quatro. Mas olha que bicho legal, completamente diferente, né? O outro tinha pescoção e cabecinha. Esse tem pescocinho e cabeção. Esse aqui é um gênero Pliosaurus, a gente representou. Esse aqui quem esculpiu foi o Thiago e eu que pintei. Só para deixar claro, cada modelo que vocês estão vendo foi um trabalho em equipe. Cada um teve uma mãozinha ali, uma pitadinha de ajuda aí para representar cada animal. Esse aqui especificamente é o Pliosaurus funkei, ou Pliosauro funkeiro, que a gente gosta de brincar assim.
Esse animal tinha umas nadadeiras meio desproporcional comparado a outros pliossauros, até onde eu tinha lido sobre isso, cara. A nadadeira desses animais podia chegar a 3 metros. Esses bichos eram grandinhos, viu, gente? Imagina, tu tá nadando lá no Mesozoico e vê um bicho desse. A gente retratou esses animais sem lábios, porque os plesiosauros, eles têm umas dentição meio bizarras e uma semelhança muito compartilhada com crocodilianos, assim. Então, esse é um bicho aqui que eu quis mostrar para vocês. A gente tem conteúdo estomacal de alguns pliossauros, mostrando que esses animais poderiam comer diferentes animais. Inclusive, tem um conteúdo estomacal mostrando um pliossauro que comeu lulas. As lulas, elas têm tecido mole, né? É difícil de preservar, mas elas têm estruturas rígidas em forma de gancho nos braços / tentáculos que esses animais têm. E a gente encontrou conteúdo estomacal mostrando aí que esses animais podiam comer lula também, né? Além disso, eles podiam comer outros animais, obviamente. Podiam comer outros répteis marinhos, inclusive. Aí eu até tenho uma pergunta para fazer. A gente tende a separar essas formas, né? O grupo que tem essa cabeça grande e pescoço curto em uma caixinha, e o grupo que tem o pescoço comprido e a cabeça pequena em outra caixinha. Só que nesse grupo que tem esses animais aqui com cabeça grande e pescoço pequeno, também tinham animais com pescoços mais alongados, não é mesmo? Exato. É o que a gente chama de grupos parafiléticos, né? A gente está tentando juntar eles com base na forma geral do corpo, mas na verdade são grupos que são linhagens distintas, muitas vezes unidas, né? E são esses grupos, tanto dos pliosauroides, com cara de pliossauro, com esse pescoço curto e cabeção, quanto dos plesiosauroides, que ao longo do Jurássico vão substituindo os ictiossauros como os répteis dominantes no ambiente marinho. Então a diversidade dos ictiossauros vai caindo à medida que a dos plesiosauros vai subindo. E tem um bicho que, para quem acompanhava documentários de dinossauros lá nos anos 90, começo dos anos 2000, vai se lembrar, que é o Liopleurodon, ou Liopleurodonte, que seria em português. Coloca aí o pliossauro de novo, Mingau. Calma aí, eu tô abrindo agora ele com outra pose aqui. Ah, beleza. Agora é verdade, porque tem as variações, né? A gente fez o mesmo modelo com poses diferentes aqui, ó. Olha que massa isso aí. Predadorzaço de topo. É um predador de topo isso aqui. E não se enganem, né, que o voo subaquático, essa forma de natação, os bichos podem ser bem ágeis com isso. Os pinguins, eles atingem alta velocidade debaixo da água. Exatamente. Não é porque ele não ondula o corpo lateralmente que ele é devagar, não. Não, é super eficiente. Inclusive, tem até algumas estimativas de velocidade de natação para esses bichos, comparativa, né? Não velocidade absoluta. Esses bichos nadavam a tantos quilômetros por hora. Mas comparando os três, provavelmente os ictiossauros eram quem nadavam mais rápido, depois os plesiosauros e os mosassauros eram os mais lentos, apesar de também ter um corpo bastante ágil, mas não atingiam velocidades absolutas tão grandes quanto mesmo os plesiosauros. E essa história do Liopleurodonte é legal, porque tem um documentário muito famoso chamado Caminhando com Dinossauros, que talvez alguns de vocês tenham visto aí, quando eram crianças e tudo mais. E o Caminhando com Dinossauros, ele mostra um Liopleurodon. E ele mostra um Liopleurodon dizendo que é o maior predador aquático da história, com 25 metros de comprimento. Aí, algum tempo depois desse documentário, saíram novas estimativas de tamanho, baixando para uns 15, 16 metros de comprimento. Ainda é gigante, mas quase metade da estimativa original. Aí depois, né, as estimativas mais recentes colocam o Liopleurodon com um tamanho de corpo entre 6 e 7 metros de comprimento. E aí você fala, peraí, como é que é possível errar tanto assim, de 25 para 7 metros de comprimento? O que aconteceu? O que aconteceu é o tamanho desproporcional da cabeça desses animais. No caso de alguns com essa cara de pliossauro, como o Liopleurodon, a cabeça chegava a corresponder por 1/3 do tamanho do corpo. E quando o documentário foi lançado, não tinha fósseis tão completos do resto do corpo. Tinha fósseis da cabeça. Então você fazia aquela estimativa de tamanho baseada na cabeça de outros animais. Falou, caramba, se a cabeça é desse tamanho, o resto do corpo deve ser imenso. Mas conforme a gente descobriu mais fósseis, a gente descobriu que, na verdade, não é isso. É que a cabeça é desproporcionalmente grande. Se você acha que você é um ser humano cabeçudo, imagina um pliossauro onde 1/3 do tamanho dele é cabeça. Eu só queria fazer um parênteses aqui, porque essa história, né, da cabeça grande me lembrou um outro bicho mais antigo, que também teve o seu tamanho, suas estimativas de tamanho reduzidas por conta dessa questão, que é o Dunkleosteus, né, um peixão
da era paleozoica, lá do período devoniano, né, de uma linhagem aí chamada Placoderma, que incluía, né, peixes com verdadeiros tanques de guerra, né, com placas ósseas, assim, revestindo a parte da cabeça e tórax, e as estimativas para o Dunkleosteus eram por volta de 10 metros de comprimento. Então, imagina, né, um bichão daqueles, naquela época ali, um peixe com 10 metros de comprimento. Mas aí depois as estimativas baixaram para metade daquilo, né? Para mais ou menos 5, 6 metros de comprimento. Justamente a cabeça do Dunkleosteus é muito grande. Muito grande, assim, é um absurdo, né? Então... Aí é curioso porque diminuiu o tamanho total dele, mas a cabeça continua do mesmo tamanho. Porque você tem fóssil direto dela. Aí o pessoal ficou uma versão mais curta e gordinha. Aí o pessoal tá chamando ele carinhosamente de Gordinhosteus, né? Mas não se engane, né? Um bicho desse ainda podia fazer um estrago se tu tivesse lá. Com certeza. A cabeça não mudou, pô, né? A cabeça que te morde não mudou, não. Essa aí continua do mesmo tamanho. Pois é. Exatamente. Então, esse é o problema, né? Entre aspas, da gente ter alguns fósseis que você tem apenas o crânio preservado e não o resto do corpo. Né, porque você se baseia em estimativas, né, para o teu tamanho do corpo. Mas, às vezes, né, você tem esses casos de bichos que têm a cabeça realmente gigantesca. E uma coisa também que está sempre relacionada com os plesiosauros é se o monstro do Lago Ness, que é claramente um plesiosauro, pode ser um plesiosauro vivo ou não. O Lago Ness é um lago enorme, é um lago muito grande. Na Escócia. Na Escócia. E esse lago, eu tinha um mapinha mostrando o tamanho dele, dá para ver no mapa da Escócia, ele é enorme mesmo. E esse lago acabou juntando, né, ali ao longo do tempo, as pessoas dizendo que existia um monstro por ali, que seria um monstro do Lago Ness, e que esse monstro ele tem todo o formato de um corpo de um plesiosauro, que são encontrados plesiosauros ao longo do Reino Unido. Então tem fóssil de plesiosauros. Inclusive os primeiros plesiosauros do mundo foram encontrados pela Mary Anne, uma paleontóloga fantástica do século XIX. Então existiam fósseis ali naquela região, mas aí no começo do século XX, se não me engano, é que tem aquele hoax, né? É uma pegadinha. É uma pegadinha que fizeram, né? Na verdade, o monstro do Lago Ness é fruto de uma pegadinha. O que acontece é que a gente não está falando nem de século XX, mas de séculos passados, o Lago Ness ele sempre foi envolto em mistérios. Então você tem alguns registros ao longo do tempo. Consegui compartilhar aqui. De pessoas que avistaram alguma criatura estranha ali nesse lago. Então você já tinha ali um misticismo em torno do Lago Ness, podiam ter criaturas monstruosas e tudo mais. E só que aí, com o passar dos anos, dos tempos, essas histórias foram se intensificando. Até que um belo dia, né, alguém quis fazer uma bela de uma pegadinha. E aí eles colocaram um objeto ali na água para parecer um pescoço comprido, assim, para cima. Um submarino. Como se fosse um submarino. Um periscópio mesmo. ali. Um periscópio. Aí revestiram com uma pelezinha, né, tipo de plesiosauro. Sim, e tiraram essa foto, né? E aí essa foto foi publicada nos principais jornais e tudo mais, como sendo ali um monstro que foi avistado por um suposto cirurgião, né? Que estava passando por lá. Então essa foto ficou conhecida como a foto do cirurgião. Mas na verdade não foi nenhum cirurgião que avistou isso, né? Foi uma história muito bem elaborada, né? Que fizeram. E durante muito tempo as pessoas acreditaram então que era um plesiosauro. Por quê? Pescoço comprido, né? Então associaram ao plesiosauro. E aí depois de muito tempo, assim, muitas décadas, é que foi revelado que aquilo foi uma pegadinha, né? Que foi feito ali por mídia mesmo, para aparecer na mídia. Deu certo, até hoje vai gente todo ano ali pro Lago Ness, o turismo bombou na cidade, então deu super certo. Deu super certo, né? E aí sempre tem o pessoal que vai, não, vamos fazer o mapeamento do Lago Ness. E aí nunca encontra, obviamente. Tem vários problemas com isso. Primeiro, a maioria dos plesiosauros era marinho, não era de ambiente de água doce. Existem plesiosauros de água doce, são raros, mas existem. Mas a maioria deles, os grandes, principalmente, eram marinhos. Segundo, o Lago Ness não existe desde a época lá do Mesozoico. O Lago Ness ele é super recente, ele foi formado com o fim da última grande glaciação. Durante a última era do gelo, estava congelado toda aquela região.
Então, se tinha um monstro do Lago Ness ali, um plesiosauro ali, estava congelado durante essa época. E aí tem gente que fala, não, mas na verdade o que aconteceu foi que ele estava no oceano, mas aí conforme foi descongelando, ele entrou no lago e ficou por ali, por algum motivo. Terceiro, que o Lago Ness não tem biomassa o suficiente para manter uma população de plesiosauros. Porque muita gente acha que, na verdade, você precisa ter um bicho só, 2 bichos. Não, você precisa ter vários desses bichos, porque eles precisam se reproduzir entre si, de diferentes populações, para ser minimamente viável. Deveria existir, sei lá, 5.000 plesiosauros, 6.000 plesiosauros, para ser viável uma população dessas. E quando esses bichos morreriam, a putrefação do corpo faria os corpos boiarem e, eventualmente, eles serão levados para as margens. Então você encontraria corpos de plesiosauros facilmente, se existisse um bicho daquele tamanho ali. Então não tem a menor chance de existir mesmo um monstro do Lago Ness na vida real. Não tem. Mas o Pirula falou que é um lugar super lindo, vale super a pena conhecer. A gente... Deve ser incrível. Inclusive, aquela foto lá do suposto plesiosauro, que é o monstro do Lago Ness, cara, como eu tinha mostrado para vocês, esses animais provavelmente não elevariam o pescoço daquela forma em S, assim. No máximo fariam um movimento assim. Então aquilo lá não tem nada a ver com a anatomia que conhecemos hoje sobre esses animais. Não, aquilo era um periscópio de um... Exato, né? Tá tudo errado anatomicamente também. Não, mas então, considerando que fosse um plesiosauro, seria um bicho que tivesse umas modificações aí que nós não conhecemos em plesiosauros reais aí extintos, né? Exatamente. E aí, falando dos plesiosauros, aqueles mega predadores, o que esses bichos comiam? Os com cara de plesiosauro? Comiam de tudo. Mas tem um peixe em especial que eles comiam também, né? Essa arte aqui do Vitor Silva, olha só que legal. Que é esse gigante filtrador, que é o maior peixe ósseo da história, que a gente conhece pelo menos. Tem estimativa de tamanho que bota ele com 15 metros de comprimento, que é o Ledsictis. Ledsictis, um grande peixe dos mares do Jurássico. E ele é um exemplo que a gente gosta muito de falar de grande filtrador marinho. Então, ao longo da história da Terra, a gente sempre teve e tem até hoje organismos filtradores que são gigantes. E isso desde lá da Era Paleozoica, né? Então, durante a Era Paleozoica, quando os organismos começaram a se tornar grandes, já tinha um nicho de grande filtrador marinho. Então, a gente tinha um bicho, por exemplo, que era parente do Anomalocaris. Eu acho que seria interessante até mostrar a foto, não sei se, vou se baixar dá para aqui pegar. pra ver. Fica melhor mostrando a imagem. Inclusive, eu queria ter conseguido um modelo de Ledsictis, desse peixão aí. Mas não deu tempo, gente. A gente fez tudo em uma semana. Tem problema. Fica para próxima, fica para uma próxima, Mingau. Esse aqui seria o Girocassis. Seria um dos primeiros filtradores. Dos primeiros gigantes filtradores, né? Porque quando a gente gigante fala para a assim, época dele, né? Quando a gente fala de filtradores, a gente tem desde, por exemplo, esponjas, né? Que são animais que filtram, mas que se alimentam de partículas que estão em suspensão na água, né? Matéria orgânica. Então, isso você tem desde sempre, né? As esponjas, elas são os animais mais antigos conhecidos, né? Do nosso registro fóssil. Então, são animais ali, filtradores suspensívoros. Mas o que a gente está trazendo aqui agora são os grandes filtradores, né, que filtram a água em busca de se alimentar de pequenos animais. Enquanto vão nadando. Então, ele vai nadando e vai filtrando a água nesse movimento. E o primeiro a ocupar esse nicho que a gente tem conhecimento é esse aqui, o Girocassis, que viveu no Ordoviciano, um dos primeiros períodos da Era Paleozoica. E por que ele é gigante? Ele tem 2 metros de comprimento. É lá muita coisa, muito grande. Mas no mundo onde a maioria dos seres vivos tem até 10 centímetros de comprimento, ele era um gigante. Ele foi para sua primeiro época. Grande gigante filtrador que a gente tem conhecimento. E aí ele utilizava essa estrutura na parte do crânio que parecem 2 pazinhas. Acho que dá para ver. Isso. Isso é uma estrutura utilizada para filtrar. Até parece barbatana de baleia, né? Se a gente olhar bem de perto. É uma estrutura ali semelhante. Então, mas é um invertebrado fazendo isso, é muito doido, né? Uma linhagem que não existe. Mas ele é parente do quê? Não tem mais. Anomalocaridida, né? É um grupo completamente extinto. Completamente extinto.
E aí, quando a gente vai para a era mesozoica, a gente também tem grandes filtradores, mas dessa vez a gente tem vertebrados ocupando esse nicho de grande filtrador. E aí, entre os peixes, a gente tem, então, esse Ledictis, que as estimativas mais recentes apontam para um tamanho de aproximadamente 16 metros de comprimento. É enorme, né? Um peixe ósseo. Um peixe ósseo, né? Gigantesco. Ele seria mais ou menos o equivalente ao que hoje é o tubarão-baleia. O tubarão-baleia é um tubarão que pode chegar aí no máximo até uns 18 metros de comprimento. Também é um absurdo, né? Mas gigante, é um peixe cartilaginoso. E não um peixe ósseo. Aí a gente está falando de um peixe ósseo. E, então, muito legal, né? Falar do Ledictis nesse contexto aí dos mares do Jurássico, onde você tinha esses répteis, né, gigantescos também, incríveis, mas... Ele era predado por répteis parecidos com pliossauros, provavelmente. Com certeza. Por esse imagina bicho. Só a cena, né? Exato. Olha, imagina o bicho pegando ali aos poucos. São cenas, assim, talvez não fosse muito comum para um bicho adulto, igual hoje. Quão comum é um tubarão atacar uma baleia azul? É raro, mas acontece. Tem registro, inclusive tubarão passando muita fome. Ele vai dando várias mordidas e vai seguindo o bicho, a baleia, até esperar ela morrer por sangramento. Já tem alguns casos relatados disso também. Então, talvez era isso que acontecia. O bicho também ia nadando. Os grandes filtradores normalmente têm uma natação lenta, que é justamente para aproveitar ao máximo do plâncton que está ali disperso na água e também para gastar menos energia. As orcas mesmo predam filhote das outras baleias para arrancar a língua, né, para comer. Tem toda essa questão. Exato. Certeza, Então devia ter nessa época também. E uma coisa interessante é que tinha também um ictiosauro filtrador do Triássico, também, que a gente até descobriu recentemente, não sabia desse bicho, mas tinha estruturas também semelhantes às cerdas encontradas, por exemplo, nas baleias, né, as barbatanas. Então a gente já tinha ictiosauro ocupando nicho no Triássico de filtrador, no Jurássico a gente tinha o Ledictis. E hoje, né, na era Cenozoica, a gente tem, além do tubarão-baleia, tem a raia-manta também, né, que é um outro peixe cartilaginoso filtrador. E, claro, a gente tem as baleias, que são os maiores filtradores, gigantes filtradores que a gente tem na atualidade.